Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 30 de dezembro de 2016. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a câmera e vou mostrar um texto, vou ler um texto de uma pessoa. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas eu achei muito interessante a abordagem colocada. E também não costumo fazer texto escrito para resposta lida por mim nos meus vídeos, mas desta vez eu vou fazer isso, eu vou completar o vídeo, a leitura do que eu escrevi em resposta a essa situação. O tema é questão islâmica, tá? E como é muito delicado esse tema, o melhor é que seja bem pensada as coisas que forem ditas a esse respeito. E como são complementares essas informações, eu acho que cabe uma exceção nessa situação, para que vocês possam ter um entendimento que os dois textos acabaram promovendo. Eu tenho que dividir isso com o maior número possível de pessoas, até porque faz uma compreensão maior do todo, né? E é bom que a gente tenha essa compreensão quando se trata desse assunto, que é um assunto muito sério, um assunto muito polêmico. Então eu vou fazer isso, vou aproximar, tá ok? Um minutinho. Tá ok. Então aqui. Bom, o amigo Aderaldo Santos marcou uma série de pessoas, entre as quais eu, né, Antônio Roberto Vinha, por uma mensagem do senhor Vanderlei Bibá, que foi postada no dia 26 de dezembro às 10 horas e 55 minutos. E a mensagem dele, do senhor Vanderlei Bibá, está escrito da seguinte maneira. Eu vou ler para vocês porque está bem pequenininho aqui. Quem são os problemáticos? Ele pergunta. O mundo hoje, budistas vivendo com hindus, igual, nenhum problema. Hindus vivendo com cristãos, igual, nenhum problema. Hindus vivendo com judeus, igual, nenhum problema. Cristãos vivendo com shintoístas, nenhum problema, igual. Shintoístas vivendo com confucionistas, igual, nenhum problema. Confucionistas vivendo com Bahá'ís, nenhum problema, igual. Bahá'ís vivendo com judeus, igual, nenhum problema. Judeus vivendo com ateus, igual, nenhum problema. Ateus vivendo com budistas, igual, nenhum problema. Budistas vivendo com macumbeiros, igual, nenhum problema. Macumbeiros vivendo com hindus, igual, nenhum problema. Hindus vivendo com Bahá'ís, igual, nenhum problema. Bahá'ís vivendo com cristãos, igual, nenhum problema. Cristãos vivendo com judeus, igual, nenhum problema. Judeus vivendo com budistas, igual, nenhum problema. Budistas vivendo com shintoístas, igual, nenhum problema. Shintoístas vivendo com ateus, igual, nenhum problema. Os ateus vivendo com confucionistas, igual, nenhum problema. Confucionistas vivendo com hindus, igual, nenhum problema. Mas, 3 pontinhos. Muçulmanos vivendo com hindus, igual, problema. Muçulmanos vivendo com budistas, igual, problema. Muçulmanos vivendo com os cristãos, igual, problema. Muçulmanos vivendo com os judeus, igual, problema. Muçulmanos vivendo com macumbeiros, igual, problema. Muçulmanos vivendo com Bahá'ís, igual, problema. Muçulmanos vivendo com shintoístas, igual, problema. Muçulmanos vivendo com ateus, igual, problema. Muçulmanos vivendo com muçulmanos, igual, grande problema. E por causa disso,
3 pontinhos. Eles não estão felizes em Gaza, eles não estão felizes no Egito, eles não estão felizes na Líbia, eles não estão felizes no Marrocos, eles não estão felizes no Irã, eles não estão felizes no Iraque, eles não estão felizes no Iêmen, eles não estão felizes no Afeganistão, eles não estão felizes no Paquistão, eles não estão felizes na Síria, eles não estão felizes no Líbano, eles não estão felizes na Nigéria, eles não estão felizes no Quênia e não estão felizes no Sudão. Mas onde estão, então, estão felizes? Eles estão felizes na Austrália, eles estão felizes na Inglaterra, eles estão felizes na Bélgica, eles estão felizes na França, eles estão felizes na Itália, eles estão felizes na Alemanha, eles estão felizes na Suécia, eles estão felizes na Noruega, eles estão felizes nos Estados Unidos e no Canadá, eles estão felizes na Índia e eles estão felizes no Brasil. Vejam que eles estão felizes em quase todos os países que não são islâmicos e a quem culpam por tamanha infelicidade. O islamismo? Não. Sua liderança? Não. A eles mesmos? Não. Eles culpam os países nos quais estão felizes. Eles querem transformar os países nos quais estão felizes para se tornarem como os países onde eles vieram, onde eles estavam descontentes. Jihad Islâmica, uma organização terrorista islâmica, ISIS, uma organização terrorista islâmica, Al-Qaeda, uma organização terrorista islâmica, Talibã, uma organização terrorista islâmica, Hamas, uma organização terrorista islâmica, Hezbollah, uma organização terrorista islâmica, Boko Haram, uma organização terrorista islâmica, Al-Nusra, uma organização terrorista islâmica, Abu Sayyaf, uma organização terrorista islâmica, Al-Badr, uma organização terrorista islâmica, Irmandade Muçulmana, uma organização terrorista islâmica, Lashkar-e-Taiba, uma organização terrorista islâmica, Organização para a Libertação da Palestina, uma organização terrorista islâmica, Ansaru, uma organização terrorista islâmica, Jemaah Islamiyah, uma organização terrorista islâmica, Abdullah Azam Brigades, uma organização terrorista islâmica e muito mais. Este é o mundo no qual vivemos. Agora imagine este mesmo mundo daqui 20, 30 ou 50 anos. Meu amigo, as justificativas são inúmeras, o objetivo um só. E aí ele diz, esse texto não é dele, é de Sérgio Grunbaum. Ok. Aí eu peguei e fiz uma resposta. Essa é minha. Essa análise do tema é tão simples, lógica e racional, que é o tipo de análise que eu mesmo faria sobre o tema se tivesse me dedicado um pouco mais sobre ele. Fantástico, parabéns, é isso mesmo. Só faltou um detalhe, a alegação de que esses grupos muçulmanos que agem assim são na verdade uma facção, uma distorção da filosofia real e que não representam a religião verdadeira. Então vejamos, se isso é verdade de fato, por que não ajudam a combater este mal mundial denunciando os grupos em formação, identificando líderes criminosos e facções aos governos das nações que os combatem? Se não querem que todos os seguidores sejam tratados como criminosos, não sejam cúmplices de criminosos. Simples assim. Não os endossem, não os protejam. Bastaria que todos os estados fossem laicos, que nunca houvesse conflito global de guerra santa, entre aspas. Se há tal conflito, o lado que propõe isso deve ser tratado como inimigo da humanidade e dos direitos humanos de liberdade de pensamento e ação. A ONU
e a OTAN deveriam ter posição clara sobre esse tema, pois onde se perde o direito de escolha, se perde a cidadania e a humanidade. Inicialmente sanções, posteriormente posicionamento bélico estratégico e por último uma intervenção com o Tribunal de Exceção Internacional, até que os radicais fossem exemplarmente identificados e punidos sobre corte internacional. Claro, aí poderíamos ter oposição, dizendo do próprio movimento dos direitos humanos, dentro do próprio movimento de direitos humanos, com a inversão de valores morais para justificar as questões culturais e até a soberania nacional. No entanto, se a ONU serve para unir a humanidade, para defender a humanidade e para mediar conflitos internacionais, urge não se omitir em casos onde a humanidade é perdida por sofismas que retiram o próprio direito à vida por pensarem diferente dos radicais em determinados locais do planeta. Que direitos humanos é este que preserva o criminoso em detrimento do inocente? Direitos dos manos islâmicos? Identificar o problema é um terço do caminho, encontrar uma solução é um outro terço. Agir de modo proativo é o que transforma um problema em uma solução viável, eficiente e eficaz. Trazendo de volta complicado. Pronto. Eu acho que vocês entenderam. Esse tema é muito complexo. Eu sempre vou ter uma posição clara sobre as coisas. Eu sempre vou me posicionar diante de alguma coisa. Sei que normalmente um cientista político deve ficar isento, mas eu não. Eu me posiciono. Eu tenho lado. O lado contra a corrupção e contra o crime. Eu não posso simplesmente justificar as coisas. Não faz parte da minha essência, da minha natureza isso. Justificar as coisas, olhar, analisar elas e ficar isento, não me comprometer com alguma coisa, me torna cúmplice de algo. E eu fui educado para não aceitar esse tipo de coisa. O meu caráter não permite isso. A minha essência não permite isso. Nenhuma religião do mundo pode estar acima do bem e do mal. Nenhuma cultura do mundo pode estar acima do bem e do mal. Nada, em lugar nenhum do mundo, justifica isto. E se algum momento, alguma cultura, alguma crença agir deste modo, ela não pode fazer parte de uma sociedade organizada. No momento que houver qualquer ilícito legal envolvendo alguma coisa, seja no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, o Brasil tem que tomar posição pela legalidade e pela legitimidade. E principalmente, tudo que ferir a humanidade, ferir inclusive direitos da humanidade, deve ser combatido como um crime. Deve ser punido como um crime. Porque nós não podemos permitir que pessoas sejam assassinadas todos os dias, jornalistas e simplesmente pessoas por pensarem, por quererem ter uma outra religião qualquer, serem assassinadas todos os dias, história da humanidade ser destruída, que foi o que aconteceu com esses grupos. Eles invadiram cidades, destruíram monumentos históricos para que o passado do mundo fosse destruído e que ninguém mais fosse lá, que não houvesse mais turismo lá. Eles fizeram isso. Então, alguém tem que pagar por tudo isso. Uma punição tem que ser feita. Alguém tem que ser identificado. Tem que ser combatido esse mal, de alguma maneira. Não existe guerra santa. Nenhuma guerra é santa. Mas também não devemos permitir que pessoas, sobre a alegação de paz, permitam o genocídio e o crime desmedido num povo subjugado. Isso não existe, isso não tem como acontecer.
Se aqueles que deveriam defender as nações, que deveriam defender a humanidade, não fazem isso, se calam diante disso, eles são cúmplices, eles estão endossando esse tipo de postura e de conduta. Urge que as nações se levantem contra os abusos, contra os exageros e contra aquelas pessoas que calam o mundo diante do poder. Muito obrigado pela atenção dispensada.